Ano passado, tiramos a presidência, temos desculpa. Isso é uma maratona. Tá bem, né? Vai ter uma prova. Fica mais diferente para vocês. Você pode deixar. Mais próximo da Cintia. Gente, boa tarde. Nós iremos início sobre a reunião do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis do dia 20. Hoje nós estamos conversando com o coordenador do GT e subsecretário de Financiamento e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Fazenda, Ivan Oliveira. Ele vem com a chefe adjunta do Departamento de Relações Internacionais do Banco Central do Brasil, Cíntia Azevedo. Eles vão fazer um breve resumo para vocês sobre como foi a reunião e também vão dar só um aviso sobre o evento paralelo que também está planejando. E depois eles vão responder a perguntas. Quando vocês forem fazer perguntas, eu peço só se identifiquem com o nome e vamos começar. Obrigado, Thaís. Prazer revê-los mais uma vez. Se vocês nos acompanham ao longo do ano, chegamos até o Rio depois de muito trabalho conjunto do G20, em 4 prioridades que o Brasil colocou para sua presidência esse ano. E a boa notícia é que entregamos 100% daquilo que a gente programou para esse grupo na presidência brasileira do G20. Em todas as 4 prioridades, lembrando a primeira que toca nos temas de facilitação de acesso, no tema de facilitação de acesso aos fundos verdes, os principais fundos climáticos e ambientais do mundo. Um grupo de especialistas foi montado e preparou um relatório independente apresentado ao G20 e agora aqui no Rio de Janeiro, apoiado pelo G20, com uma série de recomendações para a facilitação desse acesso e melhoria dessa arquitetura financeira climática. Então, há uma agenda de implementação que se inicia já agora em torno dessa prioridade, a partir desse processo de apoio do G20 ao relatório. A segunda prioridade na área de princípios para transição justa, robusta e crível, ou seja, como montar planos de transição que tragam o aspecto de justiça social como parte integral deles. Também compondo o relatório final do Grupo de Finanças Sustentáveis, a gente tem princípios e recomendações muito importantes nesse sentido. Uma terceira prioridade que eu vou deixar a Cíntia se aprofundar um pouco mais na área de Sustainability Reporting, de como reportar essa área de sustentabilidade com uma pegada interessante que conecta muito bem com a nossa segunda prioridade, já a Cíntia fala para vocês. E uma quarta prioridade na área de soluções baseadas em natureza, em que a gente conseguiu, para 12 casos específicos, dar um grande mergulho e entender como é que os instrumentos financeiros foram montados e, a partir disso, ter um conjunto de instrumentos numa caixa de ferramenta, como a gente gosta de usar, para que possam ser replicados em contextos semelhantes em países em desenvolvimento, tendo em conta as especificidades daquele setor e daqueles países. Então, também aqui uma agenda que conecta bem com a presidência indiana, que entregou bastante na área de assistência técnica, e eu diria que o próprio grupo, agora, por meio da quarta prioridade brasileira, também dá sua colaboração, né, para facilitar o entendimento dos instrumentos financeiros e conexão direta com aquilo que os países em desenvolvimento precisam fazer nas suas programações, na montagem dos seus projetos, dos seus programas. Para todas as prioridades, conseguimos avançar bem, conseguimos entregar em grupo e temos o prazer de dizer que 100% da agenda foi cumprida na presidência brasileira nesse grupo aqui no Rio de Janeiro. Cíntia. Obrigada, Ivan. Bom, complementando, né, o que o Ivan falou a respeito das prioridades, em relação a essa prioridade que trata dos relatórios de informações sobre sustentabilidade, né, das empresas e das pequenas e médias empresas, inclusive, a gente entende, né, que foi muito bem sucedido, assim, foi reconhecido como um problema. Acho que o relatório todo ele vai ser publicado, né, vocês vão receber depois, mas o relatório todo ele veio com a ideia de identificar quais eram os desafios em cada uma dessas prioridades e um conjunto de recomendações de como que a gente poderia tratá-las, né, e a respeito dessa prioridade especificamente, foi interessante perceber que essa questão dos desafios de implementação desse tipo de relatório
não era uma dor só nossa, né? Não era uma dor só do Brasil, assim. A gente tem, né, as nossas questões a respeito disso, tem tentado trazer pequenas e médias empresas que participam das grandes cadeias, né, globais de valor para também estarem provendo essa informação de que, né, as atividades delas são sustentáveis. E isso tem sido um desafio técnico, desafio de conseguir os dados, e a gente percebeu que isso foi uma coisa que, né, vários países compartilhavam dessa mesma questão. E as recomendações, elas vêm muito nesse sentido, assim, de como é que a gente pode enfrentar esses desafios, principalmente nessa questão de construir capacidade técnica, né, promover assistência técnica entre os países, para que a gente possa avançar nessa agenda. Inclusive ontem, né, a gente teve, além de toda essa discussão do relatório, que é basicamente um fechamento e uma negociação a respeito dessas recomendações, que foi o que nós fizemos nesses 2 dias, a gente teve um evento que foi um ponto de checagem a respeito do plano de ação de assistência técnica que tinha sido proposto na presidência da Índia, e várias ações foram apresentadas nesse evento, e é interessante porque basicamente, assim, todas as prioridades, uma das recomendações, em vários momentos do relatório, aparece essa recomendação da necessidade de você promover, né, ações de capacitação técnica, assistência técnica entre os países, para que você possa avançar nessa agenda. Isso é super importante. Então esse evento ontem foi muito interessante, porque isso é justamente uma das coisas mais interessantes do G20, que é essa troca de experiências, né, entre os membros, organizações internacionais, outros parceiros que vêm apresentar projetos. Então esse evento ontem foi muito interessante nesse sentido, né, de trazer esse tipo de experiência para a gente, e que linka muito, né, com essa agenda, essa necessidade, né, em várias recomendações ali que nós apresentamos pro grupo. E como o Ivan falou, assim, né, o processo de negociação desses documentos, de todos os documentos do G20, né, é um processo que precisa de consenso, então é sempre um desafio. Então, quando a gente chega no final de uma reunião dessa com documentos consensuados, é uma sensação realmente de muito sucesso, né? A gente está bem satisfeito com o que a gente construiu aqui, com o que a gente alcançou em relação a essas prioridades que foram colocadas, e chegamos, né, com essa sensação de alívio. Ainda temos, né, uma longa caminhada aí até o final da nossa presidência, mas cada vitória deve ser comemorada. Pessoal, vou abrir para perguntas. No fim, a gente fala bem rapidamente sobre o evento de amanhã, né? Sobre o nosso. Alguma pergunta? Posso começar? Quer começar? Você falou... Desculpa. Sou Pedro, da Rádio CBN, boa tarde. Sim, que você falou sobre as dificuldades de chegar a um consenso, né, que é o principal desafio dessas reuniões. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais temas talvez foram um pouco mais complexos e as soluções que vocês encontraram de ontem para hoje nessas reuniões. Pode ser possível? Bom, as reuniões, elas são fechadas, né? Então a gente não pode muito falar sobre as posições individuais dos países, claramente, mas acho que tem questões, né? Nós temos um grupo que é bastante heterogêneo, obviamente, né? Então você tem interesses nessa agenda climática. De fato, nós temos interesses muito diferentes entre os países, e aí são, né, temas sobre, né, mercado de carbono, taxonomia, mesmo essa questão dos relatórios de sustentabilidade, a adoção desse tipo de relatório, são coisas que, né, não necessariamente todos os países concordam de caminhar exatamente na mesma direção, mas a gente entende que são temas que, né, são relevantes, e a forma como a gente coloca ali de solução é uma solução que consegue englobar todos eles, né? Então são temas, né, que acho que talvez alguns sensíveis, mas que de fato a gente conseguiu chegar numa linguagem consensuada. Você quer comentar alguma? Eu queria só reforçar, na verdade, talvez fazer o contrário da tua pergunta, que esse é o momento para a gente reforçar os consensos, na verdade. Então a gente acabou de fechar um grupo, talvez dos mais importantes na agenda do G20 brasileiro, que tem a sustentabilidade como um mote. Uma agenda muito consequente. Acho que é uma coisa que a gente sempre, até na montagem das prioridades, a gente sempre pensou em colocar temas que pudessem, de fato, avançar na agenda internacional com a maior concretude possível. Então você pega todas as prioridades nossas, tocam
diretamente na capacidade de influenciar acesso a recursos existentes, conexão direta com o planejamento que os países vão fazer em relação à transição, custos de processos como a agenda de disclosure para pequenas e médias empresas, que são grandes empregadoras em países em desenvolvimento, e toda a agenda de soluções baseadas em natureza, que é um tema também não trivial que o Brasil inseriu de forma muito forte na sua presidência nesse grupo e que deixa, acho que, uma marca. Então, eu reforçaria que o importante hoje, no fundo, é pensar como que a gente conseguiu trazer o G20 para aqueles temas que a gente escolheu como prioritários, para, junto com a gente, impulsionar uma transformação no mundo, um passinho adiante naquilo que a gente entende que precisa ser entregue. Boa tarde, eu sou Luciane, do Valor Econômico. Eu queria, se vocês pudessem detalhar um pouquinho, desculpe até a minha ignorância, mas essa quarta prioridade de soluções baseadas em natureza. E na terceira prioridade, tem uma questão muito sempre que a gente fala do greenwashing, né? E imagino que isso esteja aí dentro dessa prioridade, esse cuidado, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de detalhe também sobre esse aspecto. Perfeito. Sobre soluções baseadas em natureza. Por que isso é importante para a nossa presidência, né? Uma coisa fundamental quando a gente pensa em sustentabilidade, e esse é muito claro, eu diria, na presidência brasileira, que não dá para pensar só em clima, e muito menos pensar só em mitigação. A gente tem que pensar em vários aspectos que envolvem a sustentabilidade, inclusive do ponto de vista ambiental, ou seja, do pilar ambiental, especificamente da sustentabilidade. Em um país como o Brasil, em que você tem ainda muitas florestas, em que você precisa preservar a biodiversidade, que você precisa conectar essa agenda de financiamento climático a uma agenda de preservação, conservação, restauração, é fundamental que as coisas caminhem junto. Então, ao trazer o tema da natureza e do financiamento de soluções baseadas em natureza para a agenda de sustentabilidade do G20, e mais do que isso, ao apresentar instrumentos financeiros que foram efetivos em viabilizar projetos para soluções vinculadas a soluções baseadas em natureza, em diversos contextos. Temos projetos em pequenas ilhas, temos projetos no Brasil, temos projetos em grandes países, em pequenos países, ou seja, a gente conseguiu pegar um leque de opções, tanto de instrumentos quanto de contextos onde eles foram utilizados, amplo, para que a gente justamente pudesse entender, e aí o instrumento financeiro aqui é o foco, ou seja, como é que a gente pode eventualmente replicar esses instrumentos financeiros de uma forma que facilite a vida de países em desenvolvimento que tenham que lidar com aquele mesmo tipo de desafio e precisem montar seus projetos, inclusive para acessar os próprios fundos verdes, muitas vezes, e assim facilitar esse processo para torná-lo mais rápido, mais efetivo, mais conectado com as necessidades dos países portanto, eu diria que é uma conexão entre as várias prioridades nossas ao longo do ano também muito clara. É isso. Então, no fundo, ao colocar a NBS na agenda, como a gente chama, Nature Based Solutions, o Brasil não só valoriza aquilo que tem como ativo, e aí não preciso dizer o quanto que a Amazônia é importante nesse processo, o quanto que a gente tem de terra degradada para lidar com processos produtivos de regeneração, de restauro, o quanto que outros biomas são igualmente importantes, preservação de cerrado, caatinga, etc., e essa é uma agenda mais difícil, principalmente na área financeira. Hoje em dia, o financiamento, em geral, vai fácil para mitigação, redução de emissão de CO2, vai com mais dificuldade para adaptação, e quando é para soluções baseadas em natureza, ele é ainda mais difícil. Daí que eu diria que a entrega que a gente faz é muito importante, porque a gente começa a desmistificar ou tentar facilitar o entendimento de como instrumentos financeiros podem talvez ser catalíticos no sentido de trazer mais financiamento para esse tipo de solução. Está funcionando. Em relação à questão do greenwashing, né? Acho que isso de fato é uma das grandes preocupações em relação às informações geradas a respeito, né, de atividades sustentáveis.
E, de fato, dentro dessa prioridade, uma das recomendações, né, várias das recomendações, elas vão na direção justamente de melhorar a qualidade dos dados que são produzidos, melhorar a confiabilidade dos dados, a comparabilidade, né, porque cada país adotando um padrão diferente, você pode tornar esses dados, né, não comparáveis. E é importante para quem está investindo saber de fato como é que são as atividades de cada empresa e ter confiança de que aquilo que está sendo colocado ali, vendido como sustentável, de fato é. Então, acho que isso é uma das, né, são várias pequenas ações que vão em direção do combate ao greenwashing, que de fato é uma questão importante nesse ambiente hoje. Não basta dizer que é sustentável, você tem que provar que é sustentável, e é uma necessidade realmente assim de você produzir dados e garantir a qualidade desses dados que estão sendo produzidos. Então, acho que, né, isso está muito no cerne das recomendações que foram produzidas no grupo a respeito disso, porque, de fato, isso é um dos grandes desafios dentro dessa seara hoje em dia. Posso fazer mais uma, professor, convite? Acho que o secretário talvez possa complementar. Eles falaram sobre esses 12 projetos, né, que foram elencados, que podem ser replicados, né, em contextos diversos. Para o nosso leitor poder visualizar isso melhor, será que vocês conseguem dar algum projeto específico que possa ser citado dentro do sigilo das reuniões, né? E uma última questão, se vocês esperam que a reunião de Washington seja tão proveitosa no sentido de um consenso rápido, como foi essa desses últimos dias também. Obrigado. Não, acho que sim, acho que a gente caminha para um encerramento bem positivo da presença brasileira, com muitas entregas efetivas. Sobre o relatório, vocês vão receber o relatório muito em breve, então assim, vocês vão poder avaliar todos os casos, caso a caso, os diversos instrumentos que estão lá colocados, entre eles, por exemplo, o caso do Equador, uma Debt for Nature Swap, que é aquela troca de dívida por uso de recursos economizados para proteger, no caso específico deles, Galápagos, por exemplo. Então, são vários instrumentos utilizados lá e depois vocês podem ter isso mais detidamente. Eu queria só destacar uma coisa, e a gente não falou aqui especificamente da primeira prioridade, que é a de acesso aos fundos verdes de uma forma um pouco mais específica, que essa é uma grande entrega da presidência brasileira. O Brasil, por meio do seu G20, priorizou usar o capital político do G20 para impulsionar uma transformação nos principais fundos climáticos e ambientais do mundo. Não é trivial o que a gente conseguiu aqui, temos uma agenda de implementação pela frente, mas a gente conseguiu que todo o G20 se coordenasse e apoiasse uma agenda de reforma da arquitetura financeira e climática, para que esses fundos sejam menos burocráticos, mais coordenados e que os recursos existentes neles e que venham a ser alocados no futuro próximo, de fato, cheguem na ponta, nos projetos, que de fato gerem impacto nas economias em desenvolvimento e que, especialmente, países menores, com pouca, digamos, com instituições menos fortes ainda em construção, consigam acessar esses fundos de uma maneira mais fácil. Isso se conecta muito fortemente com uma agenda de solidariedade da política externa do presidente Lula. Essa é uma entrega substantiva e que tem um potencial de destravar, eu diria, o sistema de uma forma a que a gente de fato veja os bilhões de dólares que a gente tem alocado nesses fundos chegando de forma mais rápida e efetiva para ajudar os países em suas transições. Então, isso se conecta com outras entregas que a gente ainda vai ter no G20 brasileiro, como o Roadmap de Reformas, um documento com reformas dos bancos multilaterais de desenvolvimento, por exemplo. Mas essa P1 é de particular importância, porque é como a gente conseguiu, por meio do G20, chacoalhar um pouco a arquitetura climática, trazer os fundos para uma realidade de transformação, de revisão, para que eles sejam mais ágeis e mais conectados, essa é uma palavra-chave do nosso G20, às necessidades e aos interesses dos países em desenvolvimento. Ou seja, os países estão no centro
e o seu planejamento, os seus interesses estão no centro, e os fundos são instrumentos, são instituições que devem apoiar de uma forma cada vez mais facilitada o financiamento de suas transições. Eu, particularmente, no caso específico dessa primeira prioridade, acho que foi, tendo em vista o tempo que a gente tinha de entrega e a qualidade que a gente acabou entregando no relatório final do grupo de especialistas, a qualidade do diálogo com o G20, a qualidade de diálogo com os próprios fundos, que pela primeira vez participaram da reunião do Sustainable Finance Working Group, desse grupo específico, né, de finanças sustentáveis. Muito feliz com o que a gente conseguiu, e agora tem uma agenda de implementação que eu diria que é uma excelente conexão entre o G20 e a COP, ou seja, é como a gente consegue também fazer com que, na implementação do que a gente entregou na presidência brasileira, a nossa COP seja uma COP especial, forte, não só naquilo que seja o seu núcleo duro, mas também na mobilização de financiamento em torno desse núcleo duro para gerar, enfim, impactos efetivos nas nossas economias. Eu só queria comentar isso, né? Você falou, eu estava aqui pensando nas coisas da participação dos fundos, né, no grupo, é muito importante, né? Isso mudou, foi uma mudança que a presidência brasileira propôs, de trazer eles realmente para a mesa, né? E a gente não tinha isso no grupo antes, eram só outros organismos internacionais, e é muito bom, tanto para que eles ouçam os membros do G20, mas principalmente que os membros do G20 também os ouçam, né? Então isso foi uma grande mudança. Em relação ao que a gente espera, né, daqui para frente até Washington, assim, a gente está bem otimista, né, a respeito do que está sendo entregue nos vários grupos do G20, da trilha financeira principalmente, né, que é que a gente cuida aqui, Ministério da Fazenda, Banco Central. Acho que chegar em Washington é uma construção, né, então é uma construção de cada grupo desse que dá um passo, que, né, concorda com um documento e chega ali e entrega esse documento para ser depois referendado lá no comuniqué, é de fato uma grande vitória. E a gente teve uma vitória muito grande, que foi conseguir fazer um comuniqué em julho, então a gente está realmente muito otimista a respeito, né, de ter um novo comuniqué. Acho que agora nesse comuniqué ele é um pouco mais conciso, é um pouco meio que essa ideia de entregar ali, né, finalizar a presidência, registrar tudo que foi feito, e a gente também está muito otimista nesse processo final aqui, até a reunião, né, a nossa ministerial da trilha financeira. Depois tem a cúpula, né, e aí tem toda a negociação também da declaração de líderes, mas no que nos toca aqui de trilha financeira, a gente está avançando bem, né, e está bem otimista com o que vai sair lá de Washington. O processo nunca é fácil, cada documento desse negociado, né, é uma luta, e o comuniqué também, né, a gente fica às vezes lá até de madrugada negociando aquele documento, então é assim, é um super processo, mas a gente tem avançado muito bem, graças a Deus. Acho que o Ivan vai falar sobre o evento, né, de amanhã. Você quer sempre ter um segundo evento que você vai falar sobre ele com a Maria, né? Sobre a tarde? Da tarde ou não? Não precisa não. Então, sobre o evento de amanhã, a gente tem um evento com o B20, que é o Business 20, do setor privado, e uma convergência muito grande entre algumas das prioridades que a gente colocou no G20, na trilha tradicional, e o que o B20 escolheu para tratar, especialmente em alguns grupos. Eu destacaria o grupo de infraestrutura. Então, dois caminhos paralelos, mas que no fundo vão desaguar no mesmo lugar. Então a gente viu a oportunidade de também reforçar ao final dessa reunião do grupo de finanças sustentáveis aqui no Rio, essas conexões, especialmente na área de clima e sustentabilidade, com o B20. Mobilização do setor privado é fundamental, e de capital privado em geral é fundamental para essa agenda de financiamento climático, e a gente vai explorar isso no evento amanhã na Casa Firjan, pela manhã. Então estão todos convidados, a secretária Tatiana Rosito estará lá conosco. A gente espera que a gente tenha um excelente debate e uma conexão importante com o setor privado. E aqui só usando esse ponto para reforçar uma questão da presidência brasileira, que nunca antes na história do G20 a gente fez tanta conexão com tantos atores relevantes fora do G20, eu diria. Então, assim, é na presidência brasileira em que a gente faz a primeira reunião entre bancos nacionais de desenvolvimento e bancos multilaterais de desenvolvimento e o G20,
estão colocados no Financing Common, que é uma iniciativa hoje coordenada pela AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, mas que conta com participação de 530 bancos públicos no mundo, envolvendo os multilaterais, nacionais e subnacionais. Então, fizemos em maio aqui no Rio de Janeiro o primeiro evento FIX G20, e conectando essa agenda de bancos nacionais com a agenda de bancos multilaterais e de financiamento climático sustentável, por exemplo. É na presidência brasileira que a gente conecta com novos atores, como os fundos verdes, na presidência brasileira que a gente busca uma interseção com o setor privado de uma forma mais estruturada. Então eu diria que é uma presidência de muito diálogo. É na presidência brasileira, para usar um caso que é absolutamente crítico para um outro tema nosso, que é que os bancos multilaterais conseguem trazer de forma mais estruturada a sua voz para o G20 por meio do grupo de líderes ou de Heads of MDBs, que hoje o BID lidera entre eles, e esse diálogo foi fundamental para construir uma outra entrega importante sobre a qual a gente fala em outro momento, que é o roadmap de reformas dos bancos multilaterais. Então, se tem uma coisa que a gente fez foi conectar, ouvir muitas opiniões, interesses, de evento social também, que de verdade, e para cada grupo a gente fez uma série de interações com a sociedade civil para garantir também que parte das preocupações e considerações da sociedade civil tivessem bem colocadas nos debates que a gente estava tendo aqui. Então essa abertura ao diálogo acho que é a chave do nosso G20, e acho que é um diálogo que agora muito claramente entrega resultados, felizmente com 100% da nossa agenda fechada aqui no Rio, no grupo de finanças sustentáveis. Isso. Acho que a gente encerra aqui. Agradeço muito a presença do grupo, agradeço que vocês puderam conversar conosco e vocês também por estarem aqui hoje. Agradeço, está encerrado esse grupo. Obrigado. Obrigado.